sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou a professora Andréia e o tema da nossa aula de hoje é Aplicação das Leis de Newton, primeira parte. Essas são as aulas de 14 a 17 do Regime Especial de Aulas Não Presenciais da quarta quinzena do segundo semestre, tá bom? Nós vamos falar um pouco hoje sobre alguns tipos de forças, não necessariamente aplicar as leis de Newton, tá bom? Então, nós vamos conhecer alguns tipos de forças, né? Nós vamos falar sobre 5 tipos de força, que é a força peso, a força de atrito, a força normal, a força tração e a força elástica, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês algumas imagens onde faz inferência desse tipo de força, né? Nós temos, então, a força de atrito, nós temos aqui atrito entre duas superfícies, a força tração, que está relacionada a cabos, a força elástica, que está relacionada a corpos que comprimem e esticam e voltam ao estado normal, e nós temos também a força normal, que é uma força de contato, tá bom? Nós vamos começar então com a força peso, que é aquela força mais intuitiva. Peso, tá? É um tipo de força que está relacionada à gravidade daquele lugar. Então, a gravidade daquele planeta, daquele astro, define a força de atração que aquele corpo celeste exerce sobre os corpos em sua superfície. Então, por exemplo, os corpos na superfície da Terra, eles são atraídos para o centro da Terra. Então, a força peso atrai esses corpos com uma força que está no centro do nosso planeta. Então, é por isso que quem está aqui no Polo Norte cai para baixo, quem está aqui no Polo Sul é atraído para o centro, então necessariamente ele cairia para cima, dentro do referencial de quem está no norte, né? Quem está aqui do ladinho da Terra também é atraído para o centro, assim como quem está no leste também é atraído para o centro. Todos os corpos na superfície da Terra, não interessa onde eles estão, são atraídos para o centro. E a força peso sempre vai puxar para o centro da Terra. A força de reação, a força peso, também está no centro da Terra, ok? A fórmula, então, para calcular a força peso é parecida com a segunda lei de Newton, tá? A força peso, que a gente vai chamar de P, é igual à massa do corpo vezes a aceleração gravitacional, tá? P é a força peso dada em newtons, M é a massa dada em quilogramas, G é a aceleração gravitacional dada em metros por segundos ao quadrado. Muito importante a gente lembrar que há uma diferença entre peso e massa, tá? Massa é a quantidade de matéria de um corpo e peso é a força exercida pelo planeta na pessoa, tá? É a força com que o planeta atrai a pessoa para o centro da Terra. O peso muda de planeta para planeta, enquanto que a massa é sempre a mesma em qualquer lugar do universo, tá? Massa é quantidade de matéria. Massa é medida em quilogramas, portanto, o que você mede na balança é quantidade de matéria. E o peso seria a força que você faz na superfície da Terra ou de qualquer outro planeta. Cada planeta vai variar a sua aceleração gravitacional, tá? Na Terra, a aceleração gravitacional ela está entre 9,8, 9, alguma coisa aí, né? Nós consideramos para cálculo aqui mais ou menos 9,8 metros por segundo ao quadrado ou até 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar os nossos cálculos, tá bom? A próxima força que nós vamos ver é a força normal. Que força normal é essa? É uma força de contato que você faz em qualquer superfície, né? Ela é normal porque é uma força comum, né? Foi dada uma força normal. Essa força normal não tem fórmula, tá? Como ela é uma força só de contato, ela não vai ter uma fórmula específica para calcular. Em alguns momentos a gente vai ter como calcular ela através das aplicações das leis de Newton. Então, qualquer objeto sobre uma superfície vai provocar nessa superfície uma força chamada força normal, que é uma força de contato. Olha o nosso exemplo aqui. Eu coloquei para vocês, então, né, uma mesa, e aqui nós temos um livro sobre essa mesa. Esse livro, quando ele encosta na mesa, ele tem essa força chamada de força normal. A força normal, ela é sempre perpendicular à superfície, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. A superfície é na horizontal, a força é na vertical. Se a superfície é na vertical, a força normal é na horizontal, é sempre na direção
oposta da superfície, tá bom? Ok? Tipos de força. Outra força, força de atrito. O que é a força de atrito? É a força relacionada à fricção, né, entre duas superfícies. Quando você tem ali um encaixe, um desencaixe de duas superfícies. Esse atrito, essa fricção, né, é determinado força de atrito. E ela depende da rugosidade ou da aspereza de uma superfície com a outra. Já viu que solados antiderrapantes, né, são solados que têm mais rugosidades, tem mais irregularidades? Aquilo serve então para gerar atrito e aquela força de atrito não fazer com que a pessoa escorregue num chão, né? Num chão muito liso, e ela provoque então uma força de contato maior. Então aqui nós temos, por exemplo, ó, o pé e a superfície aqui tem certas irregularidades, e essas irregularidades é que provocam então a força de atrito, tá bom? O cálculo da força de atrito é dado pela expressão força de atrito, FAT, né, é igual a μ. Esse μ aqui se chama coeficiente de atrito. Como eu disse para vocês, cada superfície tem um coeficiente de atrito diferente, portanto, vai ter um valor para cada superfície. E o que é esse Fn aqui? Esse Fn é a força normal, tá? Como que a gente vai descobrir força normal? Nós vamos ver mais à frente. Toda força é dada em newtons, tá? Força de atrito é dada em newtons. O coeficiente de atrito é um número puro. Ele não tem, então, uma unidade de medida. Tipos de força. Qual que é a outra força? Tração. A tração é o tipo de força relacionado a cabos, fios, sempre que eles não esticarem, ou que a gente chama de inextensíveis. Quando eles são inextensíveis, quer dizer que eu tenho ali uma força de tensão ou uma força de tração, tá bom? Que é diferente da força de atrito. Força tração está relacionada com cabos, fios ou cordas inextensíveis, tá bom? Não tem uma fórmula específica para trabalhar, tá? Vai depender então do nosso sistema de forças que eu tenho relacionado naquele esquema. Que eu tenho então um guindaste. Esse guindaste então ele tem um cabo. Se ele tem cabo, ele tem força de tração ou força de tensão. Qualquer um dos nomes é igual, tá bom? Nós temos aqui, ó, exemplo do cabo de guerra. Eu também tenho uma força de tensão. Então a pessoa está puxando a corda para um lado e a corda meio, né, que está puxando a pessoa para o outro lado. Então a tensão está sempre contrária à força aplicada pela pessoa, tá? A favor da corda aqui no caso, tá bom? E o nosso último tipo de força aqui é a força elástica, que está relacionada a corpos que, ao serem comprimidos ou ao serem expandidos ou esticados, eles retornam ao seu estado original, tá? Essa força elástica, ela depende de cada material. Então, nós temos aqui, ó, quando ela está em repouso, ela é desse comprimento aqui. Quando ela é esticada, né, comprimida aqui, deformada no valor X, ou quando ela é esticada, ela também é esticada no valor X. A força elástica é a força necessária para comprimir ou para esticar aquele corpo elástico, tá bom? Ela é dada pela lei de Hooke, né? Robert Hooke definiu essa expressão para a força elástica. Então, a força elástica é igual a K vezes X. O que é esse K? Esse K é quão fácil ou difícil é esticar aquela mola. Assim como o G depende de cada planeta, o μ depende de cada superfície, o K depende de cada mola ou de cada corpo elástico. Quanto mais difícil é para esticar, mais K ele vai ter. Quanto menos difícil for, menor vai ser o valor do K. Por exemplo, uma molinha de lapiseira, né, tem que ter um valor que o meu dedo possa apertar e o grafite sair. Então, tem uma molinha aqui dentro. Já uma mola de caminhão, um amortecedor de caminhão, por exemplo, não pode ter o mesmo K. Pensa na força, então, que um caminhão faz, né, quando ele passa por um obstáculo, que o amortecedor de um caminhão tem que ter, e na força que eu vou aplicar aqui nessa lapiseira. Então, tem que ser valores diferentes, tem que ser compreensões diferentes que eu vou fazer nessa mola aqui, ok? Então, FL, fel aqui que a gente colocou fel, né? Força elástica, é a força elástica também dada em newtons, a contragosto de Robert Hooke, né? Que os dois dizem aí que os dois tinham uma rusga, né? Que
Newton não ia com Robert Hooke e Robert Hooke não se dava bem com Newton. Os dois brigavam, inclusive, por cartas, tá? O K é a constante elástica dada em newtons por metros e X é a deformação dada em metros, tá bom? Existem inúmeros tipos de força, que eu até coloquei aqui a força gravitacional que nós vamos trabalhar mais adiante, né? Que foi a que Newton teve lá elucidação, né? Através de uma maçã que caía de uma macieira, então ele descobriu a força gravitacional. Nós também temos as forças fundamentais da matéria, que são as forças nuclear forte e nuclear fraca. Nós temos a força gravitacional, nós temos a força magnética, nós temos aí, ó, descoberta, né, do núcleo atômico que possibilitou, então, a descoberta da força nuclear, força nuclear forte e nuclear fraca. E nós temos as interações eletromagnéticas, tá bom? Vamos, então, para a resolução de exemplos. Número 1. Um astronauta de 60 kg tem que peso? Letra A, na Terra, onde G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Lembra, o G está relacionado com cada planeta. Na Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado. Qual que é a fórmula da força peso? Peso é igual a M vezes G. Como, professora, que a gente faz para decorar essa fórmula? Peso é igual a mais gordo. Peso é igual a mais gordo. M, quanto que vale o M? O M é a massa do astronauta, que vale 60 kg. Então, peso é o que eu quero achar, repete P, substitui o M por 60 e o G aqui que vale 10. Quanto que é 60 vezes 10? 60 vezes 10 é 600 newtons. Lembra, ó, força é dado em newtons, tá? N maiúsculo, nunca, jamais N minúsculo, tá bom? Sempre N maiúsculo. Letra B, na Lua, onde o G vale 1,6 metro por segundo ao quadrado. Como que eu faço para calcular o G aqui, então? Eu vou usar a fórmula da força peso, que é peso é igual a mais gordo, P é igual a M vezes G. P eu vou repetir, M eu substituo pela massa, e agora o G, em vez de ser 10, será 1,6, ok? 60 vezes 1,6 é igual a 96 newtons, tá bom? Então, na Lua, uma pessoa de 60 kg pesa, na Terra, uma pessoa de 60 kg pesa 600 newtons, e na Lua ela pesa 96 newtons, quase 6 vezes menos, tá bom? 6 vezes menos que na Terra. Vamos agora para número 2. Determina a força normal em um corpo de 50 kg em repouso sobre a superfície da Terra, dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o corpo de 50 kg está em repouso sobre a superfície da Terra, né? Então, está lá a superfície da Terra e nós temos um corpo em repouso. O que quer dizer repouso? Lembra? Repouso quer dizer parado. Que forças que esse corpo tem na superfície da Terra? Ele tem, então, a força peso, que vai puxar ele para baixo. E qual que é a força que surge quando ele está em contato com outra superfície? A força que surge é a força o quê? Perpendicular à superfície, que é a força normal. Como que vai ficar isso daqui? Isso aqui vai ficar como se fosse um cabo de guerra, tá? A força que ele faz para baixo é a mesma força que ele faz para cima. Então, as duas são praticamente iguais. Então, primeiro eu tenho que calcular a força peso para poder saber qual é o valor da força normal. Então, força peso é igual a mais gordo, M vezes G. Qual que é a massa? A massa é 50 kg e o G, ele sempre vai dar o exercício, ou se for na Terra, a gente vai considerar sempre G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Quanto que é 50 vezes 10? 50 vezes 10 é 500 newtons. Como ele está em repouso, como eu disse para vocês, quer dizer que ele também não se mexe na vertical. Se ele não se mexe, quer dizer que a força peso e a força normal se anulam. Ou seja, a força que o corpo faz no chão, o chão faz no corpo, ok? Força normal é igual a força peso. Força normal é igual a força peso. Se a força peso vale 500 newtons, quanto que vale a força normal? A força normal vale 500 newtons também. Então, sempre que tiver em repouso na vertical, tá? Vertical é o quê? Assim, ó, vertical.
ok? Sempre que tiver repouso na vertical, quer dizer que o peso é igual à força normal. Sempre que não houver cordas, sempre que não houver molas, só tiver uma superfície e o objeto em repouso, quer dizer que a força normal é igual à força peso, tá bom? Número 3. Uma superfície tem coeficiente de atrito estático de 0,5. Eu não falei para vocês lá, mas tem dois tipos de coeficiente de atrito, o estático e o dinâmico. O estático é quando o corpo está parado, que vai ter sempre maior atrito, e o dinâmico é quando o corpo está em movimento, que ele sempre tem que ser menor para deixar que o corpo se mova, tá bom? Então, estático diz que o corpo está em repouso. Então, a superfície tem coeficiente de atrito estático de 0,5 e um corpo de 100 kg permanece em repouso sobre essa superfície. Então, ó, estático tem a ver com repouso. Ele me deu a massa e ele pede o seguinte, força, peso e força normal. Aqui ele não deu, mas nós vamos considerar que foi falha de escrever, né? O G aqui vai ser sempre quanto? O nosso G vai ser sempre 10 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor do G na Terra. Para calcular a força-peso, peso é igual a mais gordo, M vezes G. Peso é igual a 100 vezes 10, porque o G vale 10 e a massa do corpo é 100 kg. Quanto que é 10 vezes 100? 10 vezes 100 é 1000 newtons. Então, ó, 1 vezes 1 é 1, depois eu conto 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. 1000 newtons, tá bom? Então, força-peso é 1000 newtons. Se eu disse que ele está em repouso e na vertical ele não se mexe, quer dizer que a força-peso é igual à força normal. Então, a força normal é igual à força-peso. A força normal vale quanto, então? Vale 1000 newtons, tá bom? Então, sempre para achar a força normal em repouso sobre uma superfície, é só calcular a força-peso, tá bom? Letra B, força de atrito. Força de atrito é o FAT. FAT é Mi vezes força normal. O Mi ele já me deu que é 0,5 e a força normal é 1000. Quanto que vai dar a força de atrito? 500 newtons, ok? Então, primeiro calcula a força-peso e a força normal, depois calcula a força de atrito, tá bom? Próximo exemplo. Uma mola de K igual a 2 newtons por metro sofre a ação de uma força elástica. Determine a força elástica em newtons. Quando a mola é esticada por 10 metros. Então, quer dizer o quê? Que o K tá aqui, né? Ele já me deu o valor do K, constante elástica da mola. E ele me deu a deformação. Deformação é o X. Força elástica é K vezes X. O K vale 2, o X vale 10. Quanto que é 2 vezes 10? 2 vezes 10 é 20 newtons, ok? Quando a mola é comprimida por 50 centímetros, tá? Mola comprimida por 50 centímetros, o X vai ser 50 centímetros também, tá? Qual que é a diferença de esticada por comprimida? Como a gente não está trabalhando a questão vetorial ainda, só o módulo da força, nós vamos calcular do mesmo jeito aqui. Só que como aqui está em centímetros, eu tenho que passar para metros. Como que eu passo centímetros para metros? Lembra, ó, 50 centímetros, para passar para metros, eu tenho que dividir 50 por 100, tá bom? Quanto que é 50 dividido por 100? 50 dividido por 100 é igual a 0,50 ou apenas 0,5 metros, tá bom? Força elástica é K vezes X, o K vale 2 e o X vale 0,50. Quanto que é 2 vezes meio? Qualquer número multiplicado por meio é a mesma coisa que dividido por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. 1 o quê? 1 newton, tá bom? Esses, então, foram os exemplos de hoje, os exercícios resolvidos. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tiver mais sugestões, se você quiser pedir algum tipo de explicação a mais, ou se você tiver outra forma, né, que eu possa explicar de uma forma diferente, que você prefira, vocês podem me deixar sugestões, tanto aqui nos comentários, quanto nos nossos grupos de WhatsApp, tá bom? Os slides dessas aulas com os exercícios resolvidos ficam sempre aqui na descrição para vocês baixarem e conferirem, tá? E qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? Muito obrigado pela sua participação nessa aula. Eu espero você na próxima.